Olá, sou o César, tenho como objetivo ajudar os investidores em ações, por isso estou a fazer aqui uma série de vídeos didáticos e hoje vamos falar sobre os três motores que fazem uma ação subir. Subir muito, não é assim subir 10, 20%, isso é uma oscilação de curto prazo. Estamos aqui a falar de subir centenas de por cento, os chamados bags, como diria o Peter Lynch, que foi o maior gestor de fundos em ações, fundos de ações de todos os tempos. E ele tinha o termo 10 bagger para aquelas ações que sobem 10 vezes. Portanto, cada 100% é um bag. E é aqui destes grandes movimentos que vamos falar hoje, com os três motores que fazem uma ação subir. E o primeiro motor é o crescimento das vendas. É muito difícil uma ação subir muito se não tiver a aumentar as suas vendas. Uma empresa que tem as vendas estagnadas ou até a diminuir, a cotação não vai subir muito. Isso não entusiasma ninguém, não é? O que é bom é quando as vendas estão a crescer assim, tipo a um ritmo de 20% ao ano, ou mais do que isso. Isso é que entusiasma os investidores. Portanto, o primeiro motor é o crescimento das vendas. Começa tudo pelo crescimento das vendas. O segundo motor é a expansão das margens. Não interessa tanto quanto é que a empresa vende, mas quanto é que a empresa lucra. E é possível uma empresa passar de lucrar, imaginem, 2% ou 1% daquilo que vende para 10% ou 20% daquilo que vende. E isso muda tudo, não é? Se as vendas estiverem a crescer, ou seja, o primeiro motor está ligado, as vendas estão a crescer tipo 25% ao ano. E com isso, a estrutura de custos da empresa modifica-se. Os custos fixos mantêm-se lá em baixo e as margens de lucro começam a expandir-se. E a empresa, imagina, lucrava 2% daquilo que vendia e a seguir passa a lucrar 20% daquilo que vende. Ou seja, passa a lucrar nem é 10 vezes mais, é mais do que isso, porque as vendas, entretanto, também subiram. Então a empresa passa a lucrar tipo 15 vezes mais do que antes. E uma empresa que lucra 15 vezes mais do que outra, ou do que a mesma empresa antes, vale mais ou menos quanto relativamente ao que era antes? Vale pelo menos 15 vezes mais. Uma empresa que lucra 15 vezes mais, naturalmente teoricamente vale 15 vezes mais do que a que lucra 15 vezes menos. Portanto, é que isto é um movimento gigantesco de crescimento das vendas, acelerado, e depois expansão das margens. Isso dá sempre uma multi-bagger, ou seja, uma ação que sobe muitos bags. A não ser que o terceiro motor, aquele que vamos falar agora, não esteja ligado. Esse motor também é importante que possa ser ativado, e depois são estas três forças que fazem com que uma ação suba realmente muito. Aquelas ações que nós vemos os gráficos a subir imenso ao longo dos anos, é porque têm estes três motores ali a impulsioná-la, parece um foguetão com aqueles motores potentíssimos a puxar por ela por ali acima. E qual é o terceiro motor? É a expansão dos múltiplos. Os múltiplos de valorização. Imaginem que a empresa, quando foi ligar o motor das vendas e o motor da expansão das margens, estava com um price to sales ratio tipo de 0,4, ou seja, só valia 40% daquilo que vendia num ano. Ou que estava com um PER abaixo de 10, um price to earnings ratio abaixo de 10. Tipo, o PER era 7 ou 8, porque a empresa antes não crescia ou qualquer coisa e, enfim, estava ali deprimida, ou porque os investidores estavam deprimidos por causa do Trump ou por causa da guerra na Ucrânia ou whatever. Como estavam deprimidos, aquela empresa ficou ali esquecida com uns rácios de valorização, uns múltiplos baixos. E depois então pode ligar esse terceiro motor, que é a expansão de múltiplos. Ou seja, o price to sales ratio subir tipo de 0,4 para 3, o PER subir de 7, 8 para 30 ou 40, pois normalmente as ações não sobem do muito subavaliado até ficarem corretamente avaliadas. Não é assim que funciona, elas vão do muito subavaliadas a muito sobreavaliadas. Então faz esse caminho todo, que são uma data de bags por ali acima. Portanto, vamos lá recapitular os três motores que fazem uma ação subir muitíssimo, muitos bags. O primeiro motor é crescimento das vendas. As vendas ali a crescer mais de 20% ao ano. Bum, ali. E depois isso faz do quê? Faz expandir as margens a passarem de 1, 2% para 15, 20%. A empresa a tornar-se muito mais lucrativa, porque agora vende muito mais e os custos muitos eram fixos e ficaram mais ou menos iguais e a empresa tornou-se muito mais lucrativa.
E depois a ajudar ainda ao terceiro motor, que é a expansão de múltiplos. Os investidores estavam pessimistas naquela empresa ou na macroeconomia ou seja o que for, os múltiplos estavam contraídos e começaram a expandir-se, a expandir-se, a expandir-se, a expandir-se e depois ficaram dilatados, ficaram múltiplos acima da média. A empresa passou de muito subavaliada para muito sobreavaliada. Então a ver aqui estas três forças a puxar a população por ali acima, são essas ações é que sobem tipo 1000, 2000, 3000% ao longo de alguns anos. Portanto, três motores, nunca se esqueçam disto. Ok, esta foi só uma informação sobre investimentos em ações. Eu tenho muitas mais que poderão ser extremamente úteis para si. Como eu disse no início, o meu objetivo, a minha missão é ajudar os investidores em ações e tenho aqui muito mais informações valiosas para si. Ponha aí o seu e-mail no link que está na descrição que eu vou enviar-lhe essas informações. Muito obrigado pela atenção e até ao próximo vídeo.